Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, seguinte, hoje, como vocês pediram, irei falar sobre essa santinha que eu amo muito, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje eu vou contar para vocês a história dela. Então vamos lá. Antes de falar sobre Santa Teresinha e a história dela, eu quero falar sobre a história dos pais dela primeiro. Uma curiosidade que eu li no livro de Santa Teresinha, que ela tem esse livro aqui, ó. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, obras completas, que é todas as cartas dela praticamente estão em um livro bem grande. E nessas cartas ela conta sobre toda a história de vida dela, a biografia dela praticamente. E em uma parte das histórias, ela conta que quando ela tinha ali uns 4 anos mais ou menos, se eu não me engano, ela tava num piquenique com a família dela e ela virou pra mãe dela e falou assim: ai, mãe, você podia morrer pra você encontrar o Papai do Céu, encontrar Deus, pra você virar santa. Algo parecido. Isso, assim, eu tô falando do que eu lembro, né? Então, a gente vê que desde pequena, Santa Teresinha já tinha essa relação com Deus diferente, né? Agora, contando sobre os pais dela, eles viraram santos juntos, que é uma curiosidade muito grande, porque eles foram o primeiro casal, né, que foram canonizados juntos, que é a Santa Zélia e São Luís Martim. Eles foram canonizados juntos, né? Como eu disse, o primeiro casal da igreja. E eles foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015. Então, vai fazer 10 anos, né, da canonização deles. E foi o Papa Francisco que canonizou eles. Bem recente mesmo. E o dia deles é dia 12 de julho. Pois é. Agora que eu já contei um pouco da história dos pais dela, eu vou contar sobre as irmãs dela. Ela tinha, gente, 8 irmãs. E ela era mais nova, pois é. Só que 4 irmãs morreram bem jovens, né, no caso. Então, só ficaram outras 4, que é a Maria Paulina, Maria Luísa, a Maria Celina e a Maria Leônia. E depois vem a Santa Teresinha, né? Que, na verdade, o nome dela é Marie Françoise Thérèse Martin. Vou escrever o nome aqui para vocês para ficar mais fácil, né? Mais conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Também mais para frente eu vou explicar para vocês por que ela tem esse nome, tá? Ela nasceu no dia 2 de janeiro, foi aniversário dela esses dias, em 1873, em Alençon, na França. E ela acabou falecendo no dia 30 de setembro de 1897, mas na cidade de Lisieux, na França também. E ela tinha, né, 24 anos quando ela acabou falecendo, e ela estava no Carmelo quando ela faleceu. Ela foi canonizada pelo Papa Pio VI no dia 17 de maio de 1925. Ah, e uma curiosidade que quando eu estava pesquisando, eu estava vendo, antigamente os santos só podiam ser canonizados após 50 anos da morte deles. Então, depois só de 50 anos que eles já tinham morrido, que eles poderiam se tornar santos. Mas com Santa Teresinha, eles viram que, assim, ela sempre foi extraordinária, que o Papa, né, ele falou assim, não, tudo bem, não tem problema. Tanto que ela foi beatificada em 1923. E em 1925 ela já virou santa, né? Então foi 2 anos ali já falaram, não, a gente tem que canonizar ela. E aí com apenas 28 anos que ela tinha morrido, já canonizaram ela. Então, desde sempre, ela foi muito santa. Dava pra ver a santidade nela. E o dia dela é dia 1º de outubro. E é muito comum os devotos, né, de Santa Teresinha fazerem a novena dela. Então, 9 dias, né, antes do dia 1º de outubro, começa a fazer a novena dela. Inclusive,
nesse livro aqui que eu tenho, ó, vou mostrar pra vocês. Terezinha do Menino Jesus, a garota mais popular do mundo inteiro. Ele é da Canção Nova, esse livro, e ele é escrito, ó, com letra de mão, então ele é um pouco mais complicado de ler. E aí, quando eu era criança, eu não li ele, porque era muito complicado. Mas aqui no final, ó, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem a novena dela. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo depois explicando certinho como faz a novena de Santa Terezinha. Agora, gente, eu vou contar sobre o milagre que aconteceu com ela. Que foi o seguinte. Ela tinha uma doença de escrúpulos. Eu acho que é esse o nome. Que ela não conseguia se mexer. Ela ficou parada assim na cama. Ela não conseguia se mexer. Ela não tinha força para fazer nada. Só ficava deitada. Então, no dia 13 de maio de 1883, que era dia de Pentecostes, ela estava olhando assim no quarto dela, deitada na cama. Ela viu uma imagem de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora apareceu para ela. Ela conta que ela estava muito bonita. Essa parte do livro eu li, só que eu não lembro muito. Mas ela estava bem bonita, a Nossa Senhora, e com um sorriso encantador, um sorriso lindo. E com esse sorriso encantador, levou minhas dores embora. Então, depois disso, né, Santa Terezinha, né, que na época não era santa ainda, começou a propagar, né, sobre essa Nossa Senhora que tinha aparecido para ela, que hoje nós conhecemos como Nossa Senhora do Sorriso. Para quem participa da Halel, dos acampamentos e tal, conhece o Tarcísio, todo mundo conhece o Tarcísio, e ele sempre anda com uma imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Então, eu vou ver se eu ponho uma foto por aqui, da imagem de Nossa Senhora do Sorriso, para vocês verem como que é. Então, a Nossa Senhora do Sorriso cresceu, né, a devoção dela surgiu a partir de Santa Terezinha, olha só. Interessante, né, que ela apareceu e levou essa doença que ela misteriosa assim, né, que ela tinha. E depois ela fala também que ela ficou emocionada, que ela chorou, e ela era criança, gente, eu esqueci de falar isso, ela era criança, e ela já tinha noção disso tudo. Que ela chorou depois que Nossa Senhora foi embora, né? Ela chorou e ela falou assim: "Ai, que alegria, a mãe do céu veio me visitar e me curou". Gente, é muito perfeita essa santa, gente, não dá. Enfim, continuando aqui. Agora eu vou contar para vocês sobre como ela entrou para o Carmelo e as irmãs dela também. Então foi assim. A mãe dela morreu quando ela tinha 4 anos. E aí aqui no livro mesmo conta que ela começou quando a mãe dela morreu, tá assim, ó, morte de mamãe, agora Paulina será a minha mamãe. Então, aí, como a Paulina era dessas mais velhas, ela começou a considerar ela como mãe dela. Porque ela era muito pequena, ela tinha 4 anos, né? Só que a Paulina entrou pro Carmelo. Aí Santa Terezinha ficou órfã de novo. Tadinha, ela sofreu. Ela ficou muito triste, sofreu muito, tadinha. Aí, beleza. Quando ela tava se recuperando ali, mais ou menos, a Maria Luísa, a outra irmã dela, entrou pro Carmelo também, gente. Coitada, não deixaram a menina viver. Depois, a Maria Leônia foi a única... Calma aí que eu não enxergo, gente. Ela foi a única que não entrou pro Carmelo. Mas ela... Mas nem por isso foi diferente na vontade de servir a Deus. Então, ela continuou servindo e tal. Só que a Maria Celina, que foi a última que restou, né, que não entrou pro Carmelo, ela ficou cuidando do pai de Santa Terezinha. Porque depois que Santa Terezinha entrou pro Carmelo, todas as irmãs tinham entrado e a Maria Leônia tava, não sei se ela é missionária, eu não sei direito, mas ela não entrou pro Carmelo. Mas quem cuidou do pai de Santa Terezinha, né, o São Luís, foi a Maria Celina. Então, elas estavam no Carmelo e a outra irmã estava servindo a Deus também. E ela ficou cuidando do pai dela. Aí, quando o pai dela faleceu, pai delas, né, faleceu, São Luís, né, aí ela entrou pro Carmelo também. Então, aí elas entraram pro Carmelo.
agora eu vou contar, finalmente, de como Santa Teresinha entrou pro Carmelo. Essa parte eu estou tirando do que eu lembro, que eu falei, não, eu quero contar o que eu lembro da história. Então, se eu não me engano, ela foi pedir autorização para o bispo local da cidade, e eu acho que ele não autorizou. Posso estar errado, mas eu acho que foi isso mesmo. Com 15 anos, né, ela decidiu entrar pro Carmelo. O bispo não autorizou. Como Santa Teresinha é considerada caçula, gente, de 8 irmãs, né, depois de 4 irmãs, a mais nova de todas. Ela era pequenininha, ela era frágilzinha. Ai, tadinha, ela é pequena. É mimada, né, vamos dizer assim. Então, é igual o padre Paulo Ricardo fala, que ele não gostava de Santa Teresinha, porque ele achava que ela era, tipo, muito infantil, sabe? Tadinha, gente, ela é caçula, ela é mais mimada. Porque ela veio de uma família grande, mas a família dela tinha boas condições, né? Eles eram da burguesia ali, então tinha muita condição e tal, então realmente ela era mais mimada mesmo. Mas enfim, então o que que ela fez? O pai dela, antes dele falecer, né? Lógico, antes dele ficar doente, pegou ela, falou: vamos para o Papa. Simplesmente, não, vou ali, coisa básica. Pegou ela, eles foram lá no Papa da época, que era o Papa Leão VI. Eles foram lá: oi, Papa, tudo bem? Então, ela quer entrar pro Carmelo, tá? Mas ela só tem 15 anos, sem problema. Aí o Papa Leão olhou, acho que ele pensou, falou assim: ai, vou deixar, né? Então, Papa Leão, graças a Deus, deixou ela entrar pro Carmelo e ela entrou pro Carmelo aos 15 anos de idade. Aí depois a Maria, como eu disse, a Maria Celina ficou cuidando do São Luís. Aí ele acabou ficando mais doente, debilitado, ficou na cadeira de rodas. E aí depois que ele faleceu, ela entrou pro Carmelo. Vou contar pra vocês, gente, do que Santa Teresinha é padroeira. Ela é padroeira dos missionários católicos, da França, né, que ela nasceu de lá, e da Rússia também. Da Rússia eu não fazia a menor ideia, porque não faz nenhum sentido. Mas ela é padroeira da Rússia. Ela também é padroeira dos floristas e jardineiros, né? Ela tem as imagenzinhas, ela sempre segurando as rosinhas dela aqui, a chuva de rosas, né? Tudo a ver. E contra a perda dos pais, né? Que ela perdeu os pais jovem. E também dos doentes de tuberculose. Porque aos 23 anos de idade, quando ela estava no Carmelo, né? Ela acabou pegando tuberculose e aí ela ficou bem debilitada, bem doente. E com 24 anos ela acabou falecendo. E, gente, lembra que eu falei que o pai dela usou uma cadeira de rodas? Depois, quando ela ficou doente, mais debilitada, né? Ela usou a mesma cadeira de rodas do pai dela. No meu livro aqui, que é da biografia dela, tem as fotos. Aí no final do vídeo eu vou pegar, vou ver se eu consigo tirar com uma qualidade boa, né? E vou mostrar pra vocês as fotos, pra vocês verem também, que são fotos bem bonitas. Tem a última foto dela antes dela falecer. Então, é um livro muito rico, gente. Muito bom esse livro. Enfim, o que falta mais eu contar? Deixa eu pensar. Ela é uma doutora da igreja. Mariana, mas o que é uma doutora? Calma que eu vou contar pra vocês. Ela foi proclamada doutora da igreja em 1997 pelo nosso lindo, maravilhoso, queridíssimo Papa São João Paulo II. Gente, ele é um santo, nossa, incrível, não tem como. São João Paulo é top. Enfim, continuando. E quando um santo é doutor, o que isso quer dizer? É um título que é dado, né, aos santos que tiveram uma grande relevância na igreja. Ou seja, como eu disse, os santos na época só eram canonizados, eles só se tornavam santos após 50 anos da morte. Aí eles falavam assim, não, agora a gente pode canonizar mesmo. Mas não, Santa Teresinha já foi canonizada com 28 anos da sua morte. E eles foram vendo que ela, assim, foi crescendo a devoção dela de uma maneira tão grande que até fala aqui no livro.
a garota mais popular do mundo inteiro. Então, assim, realmente, a cada 10 pessoas que você pergunta, pelo menos 5 são devotas de Santa Terezinha. Porque, gente, ela é uma santa, assim, excepcional, não tem como. Então, eles viram que ela tinha, né, toda essa grandeza dela e falaram, não, a gente vai tornar ela doutora. Mas, como que um santo se torna doutor? O que precisa? Então, eu vou explicar para vocês o que precisa para um santo se tornar doutor. A primeira coisa, ele precisa ter coisas escritas. Seja ensinamentos de vida ou ensinamentos da igreja, ele precisa ter escritos. Ou seja, ela tem uma biografia inteira da vida dela, que é mais o que, né, gente? Então, tem dos 4 anos de idade dela aqui até os últimos dias dela de vida, gente. É uma coisa, assim, riquíssima isso. Então, muitos escritos ela tem. E também um alto grau de santidade. Que eles realmente vê que aquele santo, nossa, esse santo foi muito santo, entendeu? Então, falou, não. Então, aí, o que acontece? Essa parte é legal. Acontece igual uma defesa de juiz, que a gente vai no júri, assim. Então, alguns padres lá do Vaticano, eles pegam o material, por exemplo, e vão ler. Então, vamos supor que eles, quando foi de Santa Terezinha, né? Eles pegaram as histórias dela aqui, leram tudo, falaram, olha, isso aqui tá muito interessante. Então, esses padres leram tudo, pegaram e fizeram uma tese. Eles vão defender o material. Então, eles vão defender a tese, vão defender a história dela. Aí, depois, eles vão chegando a um acordo e falam, não, realmente, ela é top. Ela tem, assim, ela é excepcional. Então, tudo bem, ela vai ser uma doutora. Então, ela se tornou uma doutora da igreja, graças aos escritos dela, né? Que a maioria é pelos escritos. Mas enfim. Ah, e outra coisa, existem também outras, né? 4 doutoras da igreja. Santa Terezinha é uma delas, né? E existem outras 3, que eu vou contar pra vocês quem são elas. Aqui, gente, achei. Tem esse outro livro aqui também, ó, que é da Legenda Áurea, que conta a vida de Santa Terezinha, dos pais dela e das irmãs também. Então, esse livro aqui é muito legal. Ele não é muito grande, é pequenininho e conta bastante, então é muito bom. Aqui, ó. Aqui conta por que ela se tornou padroeira das missões. Se ela não fez missão, ela ficou no Carmelo. Santa Terezinha conquistou, escondida no Carmelo, dentro de sua cela, através de orações e sacrifícios, mais almas para os céus do que muitos se opõem pelo mundo a tentar converter apenas em palavras. Ou seja, dentro do Carmelo, gente, ela moveu, assim, milhões e milhões de pessoas a se converterem, a se tornarem católicas. Então, por isso que desde sempre eles viram que ela tinha um alto grau de santidade, ela sempre fazia tudo para Deus. Então, realmente, ela é diferente. Por isso que ela se tornou doutora da igreja, junto com Santa Catarina de Sena, que também é uma doutora da igreja, Santa Hildegarda de Bingen e Santa Teresa de Jesus, a mãe espiritual da Ordem do Carmo. Então, são essas as 4 doutoras da igreja, né? E, se eu não me engano, tem doutores também, que eu não me recordo quais. Mas, enfim. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre ser esses santos doutores da igreja, né? E, uma coisa que eu falei sobre a novena, né? Que Santa Teresinha disse, depois de minha morte, farei cair do céu uma chuva de rosas. Então, quando a gente faz, né, a novena, a gente espera receber, né, uma rosa. Como recebi, se a gente acredita, né, de acordo com a novena. Se a gente receber a rosa, o nosso pedido vai ser alcançado, entendeu? E uma coisa que eu queria falar é que Santa Teresinha, ela sempre via Deus em tudo. E essa frase aqui dela, tá aqui no livro dela, que eu grifei, ó. Parece-me que se uma florzinha pudesse falar, diria simplesmente o que Deus fez por ela.
sem tentar esconder seus benefícios. Ou seja, nada é pequeno se é feito com amor. Santa Teresinha via Deus nas pequenas coisas, como uma simples florzinha, pequenininha assim. Ela sabia que tinha Deus ali, porque foi Deus que fez. Então, é por isso que essa frase dela me inspira muito, que é a frase mais, assim, é a frase que mais me toca de Santa Teresinha. Nada é pequeno se é feito com amor. Porque às vezes a gente quer fazer muito, mas a gente esquece de fazer o simples e o pequeno, né? E nessa pequenez, nessa simplicidade, Santa Teresinha conquistou os céus e se tornou uma grande doutora da igreja. Então, por isso que às vezes a gente precisa fazer o simples mesmo, do que fazer muito, querer fazer muito e não fazer nada, né? Isso vale pra mim também, viu, gente? E, por último, que eu falei que eu ia contar, ela se chama Santa Teresinha da Sagrada Face de Jesus, da Sagrada Face e do Menino Jesus, porque ela tinha uma grande devoção na Sagrada Face de Jesus, né? Que é quando Jesus tá na cruz e aí a Verônica enxuga o rosto dele e fica a marca do rosto de Jesus de sangue, né? E ela tinha muita devoção a isso, porque ela se lembrava do sacrifício que Deus fez, que Jesus fez por ela, né? E por todos nós. Então, como ela tinha essa grande devoção, né? Na Sagrada Face de Jesus e também no Menino Jesus, aí por isso ela adotou esse nome, que mostra, né, a união dela com Deus, que é uma forma que ela quis de retribuir. Como ele sofreu por ela falou assim, não, então eu vou adotar o nome dele como a nossa união, entendeu? Ai, gente, Santa Teresinha é perfeita, ela é maravilhosa, é uma santinha muito querida e ela é cabeça dura. Então, ela vai escolher, se ela for a sua santa de devoção, ela vai te escolher, gente. Não é a gente, o santo de devoção não é a gente que escolhe, é ele que escolhe a gente. Então, depois eu posso falar mais sobre isso, de como foi a minha história com Santa Teresinha e com o meu outro santo de devoção também, que é São Tarcísio. Que não é só porque eu sou coroinha, não, tá? É porque a história dele, gente, realmente é incrível. Então, eu vou trazer a história dele também o mais rápido possível, porque eu amo a história de São Tarcísio, gente. Então, foi isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, pode me perguntar, que eu vou responder. E é isso, eu vou deixar o nome dos livros no final, para vocês verem, e também as fotos, né, de Santa Teresinha. Então, curtam, compartilhem e deixem mais ideias de vídeo que vocês querem que eu traga, que eu fiquei com um pouco de vergonha de gravar esse vídeo. Mas, enfim, um beijo, tchau! A paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com vocês.